Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Antes de ler o trecho aqui do livro do Joel Goldsmith, quero dar um recado rápido. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de concluir a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você paga exatamente o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado O Caminho Infinito. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel fez o seguinte comentário: a destruição completa e definitiva do erro, porém, só é obtida ao se encontrar e exercitar as faculdades da alma. A alma é a parte do homem que jaz enterrada mais profundamente dentro dele, e por isso é raramente percebida. Dentro desse assunto, mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: mestre, sinto que minha vida é uma sucessão de erros e escolhas ruins que me fazem sofrer muito. Como se livrar do sofrimento? Ô Gilson, é muito comum a ideia de se livrar do sofrimento. Mas repare, a ideia de se livrar do sofrimento. Mas a verdade é que, a partir da ideia, não é possível a libertação do sofrimento. A realidade do fim do sofrimento é a compreensão do sofrimento. E não podemos ter a compreensão do sofrimento sem a investigação da natureza do eu, desse elemento presente no sofrimento. A nossa ideia é de que esse que sofre, ele pode se livrar do sofrimento, porque o sofrimento é algo separado dele. Assim, a nossa ideia é de que eu estou sofrendo, mas o sofrimento é uma coisa separada de mim, o que não é verdade. A presença do sofrimento é a presença desse que sofre. Se o nosso propósito é, de fato, de nos livrarmos do sofrimento, nós temos que investigar a natureza desse que sofre. Porque é a presença desse que sofre, a presença desse sofrimento. Nós temos ideias completamente truncadas a respeito de como psicologicamente nós funcionamos. Quando você tem pensamentos, por exemplo, você tem a ideia de alguém que está tendo pensamentos. Na verdade, os pensamentos estão presentes. E quando eles estão presentes, surge a ideia de que você está tendo pensamentos. Você jamais teria a ideia de estar tendo pensamentos sem a presença de pensamentos presentes, falando sobre isso. Portanto, nós acreditamos que nós estamos aqui antes do sofrimento. Depois do sofrimento chega. Então nós temos a ideia de que o sofrimento é algo separado de mim. Eu estava aqui e ele não estava. Mas quando é que você se dá conta de que você está aí? Não é quando o sofrimento está? Nós temos alguma consciência de estar presente sem o pensamento de estar presente? Você pode ter consciência, repare isso, investigue isso. Você pode ter consciência de alguma sensação
sem a presença da sensação. Não é quando a sensação está, ou o sentimento, que você se dá conta de estar presente, tendo a sensação ou tendo o sentimento. Mas há uma separação entre a sensação e você, entre o sentimento e você, entre a sensação, o sentimento e essa consciência. Perceba, aquilo que nós chamamos de consciência é a presença desta ciência da sensação, ou do sentimento, ou do pensamento. Assim, se queremos compreender a questão do sofrimento, nós temos que entrar fundo nisso e olhar de uma forma inteiramente diferente para o sofrimento. Enquanto você estiver olhando para o sofrimento a partir de um elemento que está separado do sofrimento, observando o sofrimento e querendo se livrar dele, você estará dentro de uma ilusão. A ilusão da separação entre você e o sofrimento, entre o observador e aquilo que ele está observando. Então, aqui o primeiro ponto, para de fato ter um contato com a verdade do sofrimento, é descobrir que esse eu que sofre não pode se livrar do sofrimento. Qualquer coisa que você faça para se livrar do sofrimento, para escapar do sofrimento, para vencer o sofrimento, esse é o próprio movimento do sofrimento. Assim, nós nos deparamos aqui com uma dificuldade que não percebemos, que é a dificuldade desse princípio de separação, de dualidade, onde temos a presença desse eu e o sofrimento como elementos distintos e separados. Isso não é real. Portanto, qual é a forma real de nos aproximarmos do sofrimento? É olhando diretamente para o sofrimento, sem a ideia de alguém nesse olhar. Assim, observar o pensamento é se livrar da ilusão de um pensador tendo pensamentos. Observar o sofrimento é algo possível quando nos livramos da ilusão de alguém separado e olhando esse sofrimento. O que vale também para uma sensação. A sensação está presente e não existe alguém para se separar da sensação. A percepção está presente, não existe alguém para se separar desta percepção. Assim, eliminamos a ilusão da separação, a ilusão da dualidade. É que durante toda a nossa vida, nós estamos tentando escapar, fugir, se livrar, fazer algo contra a experiência. A experiência é a presença do sofrimento. Mas a presença do sofrimento, que é essa experiência, ela só é reconhecida por esse que reconhece, que é o experimentador. Assim, toda experiência, ela é o resultado do experimentador. E esse experimentador é o resultado da experiência. Ambos aparecem juntos. Na realidade, a experiência, ela está aqui. É a presença do pensamento que nos dá a ideia desse experimentador, tendo essa experiência.
Mais uma vez, é a presença do pensamento, criando esse experimentador, criando este pensador, o elemento que sustenta o sofrimento, a confusão, o problema. Um outro aspecto interessante aqui nessa sua fala, nessa sua pergunta, é que você está atribuindo esse sofrimento a essas atitudes erradas que você faz. Mais uma vez, quem é esse elemento na ação? O que de fato nós queremos resolver? A questão de uma ação que causa sofrimento? Ou a questão do sofrimento? Acabamos de colocar para você aqui a questão do sofrimento. Sofrimento é algo presente para esse que se vê em sofrimento. E essa questão da ação, quem é esse elemento presente na ação? Ele está separado da própria ação? Repare com cuidado isso aqui. Quando nós aprendemos a olhar para as nossas reações, nos libertamos da ilusão desse sentido, desse eu. Na ação, desse eu no sofrimento. A real solução para esta questão do fim do sofrimento, como do fim da ação que produz sofrimento, a real solução para isso consiste na compreensão da natureza da mente. Desta mente egóica, desta mente que é a mente do eu. Aprender a lidar com o sentimento, com o pensamento, com a ação, é aprender a lidar com a experiência. E a sabedoria em lidar com a experiência é não colocar na experiência o experimentador, que é o eu, o ego. Então isso termina com o sofrimento. Isso termina com a ação egocêntrica, com a qualidade de ação que está dando continuidade a padrões de desordem emocional, de desordem psicológica, de sofrimento psíquico. Assim, nós precisamos da ciência da meditação, o que requer a presença do autoconhecimento. Descobrir a verdade de como a mente acontece, de como ela funciona, de como ela cria essa divisão. Quando nós aprendemos a olhar para uma reação, para algo que surge aqui nesse instante, sem interferir, colocando uma identidade nisso, esta reação se dissolve, esta condição psicológica desaparece. Portanto, o fim do sofrimento é o fim desta psicológica condição, o que representa o fim desta ilusória separação entre o eu e o não eu, entre esse que está sofrendo e o sofrimento que ele está vivendo. Quando esta separação termina, esse é o fim dessa ilusão da dualidade. Essa é a presença da meditação. Nós precisamos de um cérebro sem conflito, de uma mente sem conflito. Isso requer um cérebro sem essa divisão, sem esta separação. Assim, quando o cérebro está em silêncio, a mente livre desse padrão de conflito, de contradição, de desordem, de confusão,
Essa é a presença de algo inteiramente novo, de algo inteiramente desconhecido aqui e agora, nesse instante. O que nós temos dito aqui para você é que a vida, ela é real, quando não temos mais a ilusão de uma pessoal vida, onde está presente essa desordem, a desordem dessas ações que estão cultivando a continuidade de uma ilusória identidade, vivendo com problemas, criando problemas, produzindo situações para esta particular vida, onde os conflitos, os problemas, o sofrimento está presente. Esse despertar da sabedoria, esta visão da verdade, é o fim para essa confusão. É algo novo presente. É algo fora do conhecido, surgindo nesse instante, nesse momento. É nisso que nós estamos aqui trabalhando com você. Mestre, nós temos a pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um benefício dos membros, que é a prioridade na resposta das perguntas, além de algumas delas a gente trazer aqui para os vídeos. Um desses benefícios são vídeos exclusivos para membros, e são vídeos de satsangs presenciais. Então, para se tornar membro, basta clicar aqui no Seja Membro ou Participe, e pagando um pequeno valor mensal já ter acesso a esses benefícios exclusivos. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: parece que estou sempre presa a hábitos e pensamentos que me impedem de ser feliz. O que é a mente condicionada? O Gilson, mais uma pergunta. Agora perceba aqui uma coisa. O que são esses hábitos? O que são esses pensamentos que você diz que lhe impedem de ser feliz? O que é ser? O que é a felicidade? Quem é você? Nós estamos sempre sustentando ideias. Ideias sobre ser feliz. Ideias sobre o que são os pensamentos. E também ideias do que são os hábitos. Mas o que são os hábitos, os pensamentos? O que é ser feliz? Isso requer uma investigação direta da verdade do que acontece dentro de você. Nós não temos esta verdade exatamente em razão desta mente condicionada. Então, o que é esta mente condicionada? O que é esse padrão de repetição, de continuidade de memória, de tradição, de história, de padronização de comportamento nesta relação com a vida, nesta relação com o momento presente, a partir do passado? Isso é a presença do condicionamento. Nós estamos sempre atuando na vida, sim, de fato, a partir de padrões. Padrões de pensamentos, padrões de hábitos. Isso é parte desse fundo de condicionamento psíquico, de condicionamento psicológico. Mas o que é isso? Só podemos ter a verdade sobre isso quando aprendemos a olhar, a ficar ciente daquilo que aqui está presente. E nós não temos esta ciência quando olhamos a partir dos próprios conceitos que nós temos sobre isso. Essa qualidade de olhar cria uma separação, uma ilusória separação entre esse que olha e aquilo que ele está vendo. Então repare,
que nos impede de compreender a verdade do fim desse condicionamento, o fim desta mente condicionada. É o fato de que estamos sustentando uma separação entre esse que vê e aquilo que ele está vendo, entre esse observador e aquilo que ele está observando. Podemos olhar para o pensamento, podemos tomar ciência aqui e agora desses hábitos, sem colocar uma identidade presente que avalia, julga, compara, rejeita, que apenas observa. Esse observar, sem qualquer escolha, é trazer atenção sobre as nossas reações. O que é esta atenção sem escolha? É uma qualidade de olhar onde não temos presente esse elemento que rejeita, que julga, compara, gosta, não gosta. Então, eliminamos uma separação entre o observador e a coisa observada. Porque eliminamos esta condição de um olhar desta pessoa para a condição da pessoa. Então, há uma qualidade de olhar livre da dualidade, livre do eu, livre do ego. É isso que nos aproxima do fim desta mente condicionada. Porque isso nos aproxima do fim da mente, como nós conhecemos. Assim, acabamos de colocar aqui para você aquilo que é parte da compreensão do autoconhecimento. Nós temos que voltar sempre a esta base. A base é a compreensão de como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós. A mente sustenta os seus hábitos. A mente sustenta os seus pensamentos. Porque ela sustenta a ideia de alguém. Alguém que rejeita os hábitos. Ou alguém que aprecia os hábitos. Alguém que rejeita os pensamentos. Ou alguém que detesta, odeia e deprecia os pensamentos. Assim, nós temos sempre alguém que está presente para amar os pensamentos ou odiar os pensamentos, para amar os hábitos ou odiar os hábitos. Esta divisão, esta separação é o elemento básico da continuidade, do reforço desta mente condicionada. Nós precisamos de uma mente livre, de uma mente nova. Algo que não está no tempo, algo que não faz parte do conhecido. É essa nova visão, livre do passado, e, portanto, dos hábitos, dos pensamentos, ou das conclusões sobre isso. A verdade de algo novo, a verdade desta liberação, a verdade do fim desta desordem psíquica, de todos esses problemas do eu, desse mim, deste ego. É isso que nós estamos aqui olhando juntos. Então, esse é o fim da mente condicionada. Então, essa é a revelação para o fim desta condição. A compreensão de si mesmo é a resposta para o que é a mente condicionada. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal que fez o seguinte comentário.
Mestre, às vezes me sinto vazio e sem direção, como se faltasse algo essencial para eu me sentir vivo de verdade. O que é a busca espiritual? Então, Gilson, mais uma vez, a ideia aqui é a ideia desse sentimento de que algo está faltando. Depois você pergunta o que é essa busca espiritual. Veja, você não pode preencher o que está faltando realizando uma busca. A ideia do que está faltando é um pensamento em você que nasce da insatisfação. E o projeto de uma busca, assim chamada espiritual, também é parte ainda da mesma insatisfação. Portanto, aqui o que você precisa é investigar a natureza desse que está vivendo esta insatisfação. Não se trata de idealizar um projeto, um programa, um trabalho de busca. Não se trata de ter pensamentos sobre o que está faltando ou tentar adivinhar isso. Aqui se trata de investigar a natureza desse eu, em sua dor, em seu conflito, em seu sofrimento, em sua insatisfação. A inclinação é de se livrar da insatisfação. A inclinação é de buscar algo nesta assim chamada busca espiritual para preencher esse vazio, para trazer essa completude. Mas todo esse movimento ainda será o movimento da insatisfação. A presença da insatisfação, repare a pergunta, não é a presença de alguém insatisfeito? Existe uma separação entre esse alguém e a insatisfação? Compreender essa pergunta é a chave para o fim do sofrimento. A presença desse que está insatisfeito é a presença da insatisfação. Se isso fica claro, qualquer movimento será o próprio movimento da insatisfação. Portanto, será possível apenas ficar ciente desta dor, desta insatisfação, sem reagir, sem se envolver com isso. Apenas permitir que isso esteja aqui, sem a ideia de alguém presente se separando disso. Quando realizamos isso, veja, esse olhar, esse escutar, esse perceber esta condição com clareza traz a própria ação. A ação real, a ação que põe fim à insatisfação. Não é a ação positiva desse eu. Algo novo surge quando a ciência da verdade se revela. Quando ela se revela, isso é o fim para esta psicológica condição. O que estamos dizendo aqui é que esta insatisfação é parte desse eu, desse ego. Quando esse sentido do eu, do ego, termina, esta insatisfação também termina. Mas enquanto esse sentido do ego, deste eu, continuar se movendo para fazer algo contra este vazio, esta condição psicológica permanecerá. Mas quando eliminamos este movimento de separação, porque não nos envolvemos mais com esse vazio, porque não colocamos mais uma identidade nisso,
que é o eu, que se separa, o que ocorre com esse vazio? Esta é a ação que estamos dizendo. Há uma qualidade nova de ação que surge. Isso é o fim desta psicológica condição. Não é um estado passivo. A clareza da visão traz esse poder da libertação do sofrimento. Essa é a verdadeira ação sem o eu, sem o ego, sem alguém. Então se revela o verdadeiro encontro espiritual, o verdadeiro encontro divino. Não é alguém realizando o encontro, não é a busca realizando isso. É a constatação desse instante se revelando. Livre do eu, livre do ego. Esse encontro com a verdade. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real, uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Já aproveita e se torna membro do canal para poder ter acesso a esses vídeos exclusivos. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano